podem olhar a gravação, tá? Então, é importante a gente saber que o metabolismo fosforilativo, o metabolismo de formação do ATP, ele acontece não só vinculado à glicose, por exemplo, que é o nosso carboidrato, que é fonte de matéria orgânica para alimentar diretamente, então, a mitocôndria. Mas muito suporte lá dentro daquelas moléculas que a gente falou ontem. Ontem a gente falava, né, da formação, por exemplo, da enzima CoA, reagir com o aldeído acético e produzir o acetil-CoA, a produção do citrato, a produção dessas moléculas intermediárias aqui, né, que muito se mencionou ontem. É importante a gente relacionar que proteínas e lipídios também são necessários a esse desenvolvimento. Grande parte da molécula de acetil-CoA advém de gordura, dos lipídios. Muito da enzima, da coenzima que está com ela, advém de proteínas, que cede ali sequências de aminoácidos. Ontem eu até comentei com vocês que uma parte da molécula, como essa referência CoA, ela se desprende do acetil, se gruda com a glutamina para produzir a acetilcolina. Então, quer dizer, quando vocês falam do metabolismo fosforilativo, a produção do ATP, isso vai acontecer lá no cloroplasto, que a gente vai ver agora, isso vai acontecer na mitocôndria, que a gente viu ontem. Nós não temos só o suporte de carboidratos sendo relacionados a essas funções, mas nós também temos um suporte proteico e um suporte lipídico. E como nós sabemos que muitas das proteínas estão vinculadas também com o desenvolvimento das vitaminas, ontem eu comentei com você sobre esse composto aqui, o alfa-cetoglutarato, o próprio succinato, que estão vinculados com rotas de vitamina B12, que é a cianocobalamina, ou de vitamina B9, que é, por exemplo, ácido fólico, também na rota da vitamina B8, que é a biotina. Então, além de todas essas três que aqui o meu slide está mostrando, é importante a gente saber que muitas vitaminas também estão relacionadas ao ciclo fosforilativo, principalmente as vitaminas do complexo B. Por isso que lá na bioquímica a gente falou que proteínas, lipídios do tipo glicerídeos e carboidratos podem gerar para nós energia. Tá? Então, só vou completar esse slide aqui para a gente deixar tudo mais ou menos pronto como o vestibular gosta que vocês analisem. Tá? Então, ó, os lipídios do tipo glicerídeos, nessa rota aqui embaixo, tá? Do alfa-cetoglutarato, entre outras, nós vamos ter aqui rota de vitamina B12, B9, B8, entre outras que não importam muito a gente mencionar agora. A própria B1, a vitamina tiamina, tá? Muitas das moléculas que estão relacionadas aqui também cedem material para outros setores corporais. Tá? Então, nós temos parte, por exemplo, resíduos do ciclo de Krebs, eu mencionei isso ontem, né? Nós temos alguns resíduos aqui do ciclo de Krebs que estão vinculados, por exemplo, com o ciclo da ureia, tá? Que estão relacionados aí também à produção, por exemplo, do aminoácido metionina, que até está um dos que vai ser, não está sendo citado aqui, mas ele vai ser produzido relacionado com esse ciclo também. Da maneira que eu disse ontem, né? O ciclo de Krebs, ele não está só vinculado a produzir ATP, mas ele está vinculado a produzir muitas outras estruturas moleculares que representam uma dinâmica positiva do nosso desenvolvimento. Muita doença que eu enxergo, falência hepática, problema no fígado, falência renal, né, problema no rim, pode estar vinculado com alterações desse ciclo. Esse slide aqui, ele entra para nós apenas como uma curiosidade. Pode ser uma questão mais difícil se a gente fosse analisar, por exemplo, perspectivas do Enem. Então, é só uma curiosidade que eu trago para vocês, tá? Vinculado aí ao genérico metabolismo fosforilativo, que é qualquer ação de formação de ATP. Agora vamos para a aula de hoje, então, começando a aula de hoje, fotossíntese, tá? Deixa eu só